Bom dia. João 17. Evangelho de João, capítulo 17. Tendo dito estas palavras aos seus discípulos, Jesus levantou os seus olhos para o céu e orou: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para o que teu Filho te glorifique. Assim como outorgaste autoridade sobre toda a carne, para que conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. Então, Jesus antes tinha dado algumas orientações, falado com seus discípulos, e no último versículo, que é do capítulo 16, a orientação que ele tinha dado era, ele disse para prevenindo todos nós. Ele disse, olha, no versículo 16, no último versículo do capítulo 16, ele disse, eu vos preveni sobre estes acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. Jesus já tinha falado que, avisado eles, no mundo tem tribulações, sofrimento, aflições, mas nós temos que ter fé, nós temos que ter coragem, porque Jesus venceu o mundo. E se nós estivermos nele, nós também o venceremos. Então ele tinha dado essas explicações, e agora ele, diante do seu discípulo, ele faz uma oração a Deus. Uma coisa que eu acho muito estranho hoje, principalmente no meio gospel, no meio evangélico, é a maneira que as pessoas falam que estão orando. As orações, muitas vezes, eu vejo, principalmente nas igrejas evangélicas, são tudo errado. Não são orações. Não sei se é porque por causa da tradição católica, porque na igreja católica eles não oram, só fazem rezas. O padre ensina a fazer rezas, porque eles fazem aquilo que Jesus disse para não fazer, que as vãs repetições. Os padres ensinam não. Orar Pai Nosso está no céu, santificado aquele negócio. Ou então Ave Maria, ou Salve Rainha, ou outro. É uma vã repetição o tempo todo. Qual o benefício que isso traz? Nenhum. E Jesus tinha dito para nós evitarmos as vãs repetições. Jesus tinha dito lá em Mateus para não usar de vãs repetições. Mateus 6, versículo 7, Jesus disse assim, e quando orares, não useis de vãs repetições como fazem os pagãos, pois imagina que devido ao seu muito falar serão ouvidos. E não é. Portanto, não vos assemelheis a eles, porque o Deus vosso Pai sabe tudo que tem necessidade das virtudes que pensais. Então, se você rezar 1 milhão de Pai Nosso, não vale nada. 1 milhão de Ave Maria, não vale nada. Ou de Salve Rainha, ou de outra coisa. Deus não está ouvindo, está atendendo isso. Mas é uma coisa, uma máquina. Oração é diferente. O que é uma oração? Oração é um diálogo. É uma conversa. É você se dialogar com seu Pai. Nós temos que ver os modelos como Jesus. Nós temos vários modelos de orações na Bíblia. Aqui nós estamos vendo como Jesus, ele estava dialogando com o Pai. Ele estava conversando com o Pai. E nós temos que entender também sobre orações. Jesus deixou bem claro. Ele disse assim, olha, tudo que vós quiser pedir, orai ao Pai no meu nome. Então nós não oramos, para Jesus. Ou Jesus me dá isso, como muitas pessoas e pastor ficou ensinando. Não, ora. Não, você não ora. Você ora a Deus em nome de Jesus. Ele é o nosso intercessor.
Só ele. Ah, você não ora para o Espírito Santo. Ele diz que ele enviaria o Espírito Santo. Então você ora ao Pai. Você fala com o Pai. Nós pedimos tudo ao Pai. As pessoas hoje, nas igrejas, eu vejo uma maneira estranha, muito estranha de orarem. Ou vejo também algumas pessoas tentarem demonstrar intimidade que não existe, na verdade é ofensa. Chamando Deus de paizinho, umas coisas. Que é isso? Nós temos que saber que Ele é Pai, mas Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nós temos que respeitá-lo. Todas as nossas orações, quando nós nos dirigimos a Deus, nós temos que dirigir com respeito. Eu vejo pessoas, não, tá de qualquer maneira ali, de madrugada, levanta para orar, sem camisa, ou mulheres só de sutiã, ou sem sutiã, ou só de calcinha, de uma maneira qualquer, isso é errado. Você está apresentando diante de Deus. Eu, desde quando antes de me converter, eu só dormia de cueca. Depois que eu me converti, eu durmo de roupa. Porque se alguma pessoa, quando me liga de madrugada, qualquer hora que eu tenho que orar, eu já estou vestido, estou pronto. Eu não durmo sem camisa, eu não durmo de pijama nem nada, eu durmo de roupa mesmo. Da maneira como estou durante o dia, é que eu durmo. Então, orar é você dialogar com Deus. Você primeiro chega diante dele pedindo perdão. Porque nós estamos pecando o tempo todo nós estamos errando. Nós não perdoa, limpa. E ele é tão maravilhoso que primeiro ele nos limpa para nos trazer a presença dele. Olha o modelo de oração. Jesus levantou seus olhos para o céu e orou. Olha que tipo de oração Jesus fez. Ele disse para Deus: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. O que é que ele está falando? Orando de acordo com a palavra. Porque já tinha dito na palavra que ele viria ao mundo, ele salvaria todos nós do pecado, tudo. Então ele está conversando com Deus. Está chegando a minha hora. Chegou a minha hora, eu vou ser preso daqui a pouco. Eu vou ser crucificado. Você sabe disso, está chegando a minha hora. Então glorifica o teu filho para que o seu nome seja glorificado. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Porque Deus foi glorificado através de Jesus, do sofrimento e morte de Jesus. E ele continua falando, olha a conversa, assim como outorgaste autoridade, assim como o Senhor Deus me deu autoridade sobre toda a carne, para que conceda a vida eterna a todos que ele desse, porque o Senhor me deu todos. Está na palavra que eu viria salvar o mundo, o Senhor deu vida a todos que viessem a mim, a todos que se convertessem a mim. O Senhor me deu eles para que eu dê vida eterna para eles, para que eles tenham vida em mim. Ele está orando de acordo com a palavra, ele não está fazendo nada mais. No versículo 3 ele diz assim, e a vida eterna é esta, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O que é a salvação? O que é ter vida eterna? É você conhecer Deus, aceitar Deus, conhecer Jesus e adorar Ele, saber que não existe nenhum outro Deus. Não existe nenhuma santa. Não existe nenhum santo. Não existe A, B, C que morreu, que está lá intercedendo. Não existe nada. Não existe absolutamente nada nem ninguém. Só um que é Deus. Não existe Buda, não existe Alá, não existe nada, não existe Maomé. Existe Deus. É Ele, nós temos que conhecer Ele, adorar Ele. Ele é o único Deus. Não, Aparecida, essa Lúcia, Virgem, ao padroeiro e tal, isso não são nada. Existe um único Deus. Um único Deus. É nele, a vida eterna é esta, que conheçam a ti, conheçam a Deus,
o único, não existe outro. Deus verdadeiro e é Jesus Cristo a quem enviaste. É esses dois. Deus Pai e Deus Filho. Você tem que conhecer esses dois. É neles que você tem vida eterna. Voltamos a falar, isso aqui é uma oração. Ele conversando com o Pai. Ele está falando daquilo que o Pai já tinha dito. E ele diz, depois não veio e fala, não, eu falei a ele aquilo que o Senhor me falou. Eu mostrei a ele aquilo que primeiro ouvimos com o Senhor. Versículo 4. Eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregaste para realizar. Eu te glorifiquei, Senhor, aqui na terra, porque a missão que o Senhor me deu, eu cumpri. Eu cumpri a missão que o Senhor me deu, eu glorifiquei o seu nome. Nós também, quando adorarmos a Deus, nós temos que ter essa certeza, segurança. A missão que Ele nos deu, nós realmente nós estamos cumprindo. Qual que é a nossa missão? É viver de acordo com o Evangelho, praticar o Evangelho, pregar o Evangelho, viver o Evangelho, seguirmos a Jesus. Será que nós podemos fazer essa oração falando com o Pai assim? Ô Senhor, eu estou glorificando o seu nome na terra. Ô Senhor, eu estou vivendo aquilo que o Senhor determinou que eu vivesse. Eu estou fazendo aquilo que o Senhor determinou que eu fizesse. Jesus fez. Ele falou. Eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregaste para realizar. Deus enviou Jesus para nos salvar, pregar o Evangelho, trazer o Evangelho para sofrer, ser humilhado e morrer em nosso lugar. A morte de Jesus glorificou a Deus. O sofrimento de Jesus glorificou a Deus. Por isso Deus o ressuscitou e deu lugar de mais alta honra. E ele continua, e agora, Pai, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Pai, agora me glorifica, Senhor, com a mesma glória que eu já tinha com o Senhor antes da fundação do mundo, antes de eu vir em carne, porque Jesus veio em carne. Ele é o verbo, a palavra, se revestiu de carne. Mas antes ele vivia com Deus, ele estava com Deus, ele era Deus. Então glorifica-te. Jesus glorificou o Pai. Ele pede, Pai, glorifica-me junto a ti. Ele sabe que tudo que ele vai passar é para onde ele vai. Então, olha bem, a conversa, um diálogo. Agora, versículo 6. Ele continua a oração. Eu revelei o teu nome, aqueles que do mundo me deste. Falou, eu mostrei quem é o Senhor. Eu mostrei o Evangelho, eu mostrei o reino, àqueles que o Senhor me deste. As pessoas que vieram a Jesus. Quais são as pessoas que vêm a Jesus? Aqueles que realmente se convertem a Ele, se convertem ao Evangelho. Porque nem todos. Eu estou para dizer para você que a maioria dos que se dizem crentes, dos que se dizem evangélicos, dos que dizem que vivem nesse mundo gospel, não são convertidos e não vieram a Jesus ainda. Porque talvez tem uns que não vieram ainda e não virão nunca. Porque não foi Deus que trouxe. Quem vem a Jesus é Deus que traz. É Deus que deu. É Deus que nos chamou. Eu sempre cito esse versículo. Jesus fala assim, não foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vocês vão e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Aqueles que vieram a Jesus, aqueles que vivem o Evangelho, praticam a palavra, não buscando mordomia, luxo, conforto ou realizações pessoais em Cristo, mas buscando Ele. Esses buscadores de bênção não são cristãos, não são convertidos. Esses buscadores, esses daí das prosperidade, esses que só gostam de culto de vitória, esse, aquilo, não são convertidos. Deus não os deu a Jesus. Eu revelei o teu nome. Jesus revelou o teu nome dele.
aqueles que do mundo o Senhor me deu, nos desse. Jesus deu aqueles que do mundo, estavam no mundo, mas Deus os tirou do mundo e enviou para Jesus. Estes, ele diz, eles eram teus, tu os confiaste a mim, e eles te obedeceram a tua palavra. Esses que Deus deu, eles te obedeceram a palavra. Quem obedece ao evangelho é aqueles que Deus deu a Jesus. Deus tirou do mundo e deu a Jesus. Agora, aqueles que não obedecem, não foi Deus que deu. Olha bem o diálogo, uma conversa aberta que ele está tendo com o Pai. Versículo 7. Agora eles entendem que tudo que me deste vem de ti. Agora esses que me ouviram, aceitaram a palavra que o Senhor me trouxe, eles ouviram, aceitaram o evangelho, eles entendem que tudo que me deste vem de ti. Tudo vem de Deus. Absolutamente tudo. Eu estava citando esse dia que não existe ficar preocupado. Ah, não, porque o diabo faz isso, o diabo faz aquilo. Tudo vem de Deus. Se nós estamos passando por um momento de aflição, existe a permissão, existe a vontade, existe o querer de Deus. Tudo vem dele. E olha, Jesus continua conversando com Deus. Versículo 8. Pois eu compartilhei com eles as palavras que me destes. E eles aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Isso é uma oração. Jesus está orando, mostrando, ele conversando com Deus, é uma conversa aberta. Ele diz, pois eu compartilhei com eles, eu passei para eles as palavras que o Senhor me deu. Jesus passou para nós as palavras que Deus deu a ele. E eles, ou as pessoas que aceitam, reconhecem de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Nós cremos que Jesus é de Deus. Nós cremos que ele enviou. É a palavra dele. O versículo 9. Eu rogo por eles. Eu oro, eu intercedo por esses. Por quais? Eu estou intercedendo por estes que o Senhor me deu. Esses que o Senhor tirou do mundo. Esses que ouviram a palavra que eu passei para eles que era do Senhor. Esses que reconheceram que tudo vem do Senhor. Esses reconheceram que o Senhor é Deus. Esses que reconheceram que é o Senhor que me enviou. Por isso eu rogo. Não estou orando pelo mundo. Jesus não está orando pelo mundo. Jesus não orou pelo mundo. Esse mundo que jaz no maligno. Ah, não, Jesus intercede por todo mundo no mundo. Conversa fiada. Ele deixou bem claro, não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Jesus falando com Deus, não estou orando, estou intercedendo por aqueles que o Senhor me deu. Aqueles que deu. E quem são os que deu? Nós vemos aqui Jesus falando com Deus. Quem são? Foi aqueles que ele compartilhou a palavra, que aceitaram, que vieram a Jesus, que aceitaram as palavras de Jesus e creram nele. Esses são dele. Por isso que eu falo que a maioria dos frequentadores de igreja não são convertidos. Que a maioria não vai lá, eles não estão querendo saber de nada. Eles estão querendo uma bênção. Eles participam de uma campanha repetindo as mesmas coisas. Eles estão em busca de regalia, de prosperidade, de vitória aqui, vitória ali. Eles não estão buscando o Senhor, não estão buscando vida. Tem muito que frequenta igreja católica, igreja evangélica, o frequentador da presbiteriana, a maioria frequenta a igreja católica. Mesmo que o batismo é igual, é só aquela aspersão. É meio complicado, é meio complexo. Tem supostos crentes que se dizem crente, mas ele frequenta também espiritismo. Tem todo tipo de pessoa. Mas os cristãos seguem Jesus, os seguidores de Jesus. Aquele que Deus os trouxe. Esse que Deus os trouxe é aqueles que vivem o evangelho. Ele vive o evangelho, independente da situação, independente das aflições, independente de qualquer coisa. Eles creram em Jesus, eles vivem isso. É por esses que Jesus intercede. Versículo 9, novamente. Eu rogo por eles. Não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são seus. Versículo 10. Tudo que eu tenho é teu. E tudo que tens é meu.
e neles eu sou glorificado. Jesus é glorificado através dos servos fiéis, do verdadeiro cristão, dos seguidores dele. Nisso ele é glorificado. E nisso ele glorifica o Pai. O Pai é glorificado através dele. E olha a oração dele. Você vê que é um diálogo, uma conversa. No versículo 11 ele fala, olha, agora não ficarei muito mais no mundo. Mas estes ainda estão no mundo. E eu vou para ti. Olha, eu sei que não vou ficar muito no mundo. Ele sabia que estava se aproximando a hora. Ele sabia que ia ser preso. Ele sabia que ia ser espancado e crucificado. Ele sabia de tudo isso. Falou, olha, eu estou saindo do mundo. Mas estes ainda estão no mundo. Eu vou para ti. Eu vou para o Senhor, mas eles ainda estão aí no mundo. Eles estão vivendo aí. Olha como é que ele dirige a Deus. Pai Santo. E aí tem uns idiotas que se dizem que tem paizinho daqui, é conversa fiada. Vamos aprender a orar, vamos aprender a ter respeito com o Senhor. Ele dirigindo a Deus, Pai Santo. Isso é o Filho dele, eu estou falando de Jesus. Protege-os em teu nome. O nome que me deste para que seja um, assim como somos um. Esses ele está pedindo. Olha, eu estou saindo do mundo, eu não estou no mundo, mas protege esses que vieram, esses que acreditaram, esses que vieram a mim. Que eles sejam protegidos em teu nome. Qual é o nome dele? É Jesus, porque é o nome que tu me deste. Nós fazemos tudo, é o nome de Jesus. Para que seja um, assim como somos um. A igreja de Cristo. A igreja é formada por pessoas convertidas. Convertido a Jesus, seguidores de Jesus, não é por crente, porque eu sou crente, porque eu sou evangélico, porque eu frequento esta ou aquela denominação. Denominação não vale porcaria nenhuma. Você está falando, olha, nós temos que ser um. Então, o que é a igreja? Por exemplo, eu sou um seguidor de Cristo aqui, tem outro seguidor de Cristo na Bahia, onde que é? No mundo todo, nós somos seguidores, nós somos a igreja. A igreja não é porque tem um amontoado de pessoas aqui no mesmo ambiente, não. É aquele que vive o evangelho, que vive a palavra, que vive o evangelho. Nós temos que entender, gente, novamente, o que é evangelho, o que é uma oração. Olha que oração bonita, Jesus falando, expondo a conversa. É um diálogo com Deus. As pessoas estão fazendo oração, mas não conversam com Deus. É isso que tem uma repetição. O que eu conheço pessoas, não, fulano tem uma oração bonita, ele faz uma oração bonita. Não é negócio, não é oração bonita, é você sentar e conversar com Deus. Não existe um modelo, não. Você chega, abre o coração, fala com Deus, apresenta suas petições. 12, versículo 12. Enquanto eu estava com eles, protegi-os e os defendi em teu nome. Falei, enquanto eu estava aqui na terra, junto com eles, eu os protegi. Eu defendi eles no teu nome. Nada não aconteceu com eles. Nada. Defendi teu nome. E nenhum deles se perdeu. Exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Todos os Deus não perdeu nenhum. Só mesmo aquele que era para se perder, que já estava revelado na palavra. Jesus orando de acordo com a palavra. Que Judas se perdeu, mas porque já estava de acordo com a palavra que ia acontecer. Deus já tinha revelado que isso iria acontecer. Então não foi nenhuma novidade. Todo o restante protegeu, é a mesma coisa. Hoje nas igrejas tem muita gente, mas muitos são filhos da perdição. Os templos estão lotados de filhos da perdição. Todos esses que pregam, vivem contrário à palavra de Deus, são filhos da perdição. Todos esses que são seguidores desses templos, dessas denominações que pregam e ensinam com o evangelho, são filhos da perdição. As pessoas que estão buscando não ser por ele ser Deus, mas estão buscando qualquer coisa, são filhos da perdição. Você só vai em templo só para buscar bênção, quer prosperidade, quer riqueza, mas você não quer Deus, você não quer Jesus.
que a salvação é reconhecer quem é Jesus. Versículo 3, ele disse bem claro, nós lemos, e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Agora vocês vivem pedindo bênção e mais bênção? Um se perdeu foi Judas, o filho da perdição. Agora ele continuou falando, versículo 13, mas agora vou para ti. Digo desta forma, quando ainda estou no mundo, para que eles recebam a minha plena felicidade em seus corações. Falou, olha, eu digo dessa maneira, agora eu vou para ti, estou voltando. Sabia que ia morrer com o pai, resultar que ele ia voltar para ele. Fala, eu digo isso para que todos tenham, os discípulos, os seguidores de Jesus, tenham alegria, tenham felicidade nos seus corações. Porque sabia que não, o meu Deus, ele vive. O meu Deus está vivo, Jesus vive. Por toda a eternidade eu vou encontrar com ele. Tem muitas pessoas que ficam falando a salvação, ouvi umas pregações que o povo é uma pregação ilógica. Fala em salvação, não, eu vou sair daqui, eu vou porque eu vou ser salvo, eu vou andar em ruas de ouro, não sei o que tem. Mas quem é que está preocupado com ruas de ouro, rapaz? Você tem que estar preocupado com Jesus, é saber que você vai estar ao lado de Jesus. Não, eu vou estar lá, que eu vou ter uma mansão, vou ter isso. Rapaz, está buscando luz e conforto, basta se converter. A nossa preocupação é estar com Jesus. Eu não quero saber de nada, eu só quero estar com Jesus. Versículo 14. Eu lhe tenho transmitido a tua palavra. E o mundo os odiou. Falou, não, eu dei a tua palavra, eu preguei o evangelho, eu passei para eles o que o Senhor mandou. Eles aprenderam, mas o mundo os odiou, o mundo tem raiva, porque eles não pertencem ao mundo, como eu não sou do mundo. Por que a maioria não aceita? Não gosta do verdadeiro cristão, daquele que vive o evangelho, aquele que prega o evangelho? Porque são do mundo, é normal. Por isso, Jesus deixou bem claro que nós seríamos odiados mesmo. Hoje, quando eu vejo a crentaiada que tem raiva de mim, a pastorzada que tem raiva de mim, para mim não é nada normal, não. É normal. Porque o evangelho que eles vivem não é o evangelho de Jesus Cristo. O que eles pregam não é Jesus Cristo. O que eles apresentam não é o reino de Jesus Cristo. Então tá certo, eu tenho que me odiar mesmo. Odiaram Jesus? Por que não vão me odiar? Eu sou seguidor de Jesus. E todos que são seguidores de Jesus, todos, homem e mulher que segue, vive o evangelho, é odiado pelo mundo. Eu não entendo porque meu pai e minha mãe não aceitam, tem raiva de mim. É normal. Meu irmão, meu parente, não é normal. Porque estão no mundo. Trevas e luz não dão certo. Quando a luz chega, as trevas correm. As trevas odeiam a luz. Oração bonita de Jesus, ele continua falando. Versículo 15. Não oro para que os tire do mundo, mas sim para que os proteja do príncipe deste mundo. Eu não estou orando para só tirar eles do mundo, não. Não estou orando para esses cristãos ser arrebatados, ser mortos, tirar eles para eles não sofrer, não. Eles vão sofrer sem estar no mundo. Mas eu só peço que o Senhor proteja eles do diabo, do Satanás. O Satanás que é o príncipe desse mundo. Eu vejo ele falar, não, o príncipe do mundo é Cristo. O Cristo não é o príncipe do mundo, não. O príncipe do mundo é o Satanás, é o cão, é o diabo, esse gramunhão do inferno. É ele que é o príncipe do mundo. Se fosse Jesus Cristo o príncipe do mundo, não teria tanta prostituição, homossexualismo, roubalheira, desonestidade, falcatrua, apostasias, não teria nada disso. A oração de Jesus que só protege os seus, os verdadeiros seus que sejam protegidos. E Jesus continua falando aqui na oração. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus falou, esses seguidores não são do mundo, não. Eu também não sou reitor do Senhor. E esses não são do mundo porque são meus seguidores. Santifica-os pela tua verdade. A tua palavra é a verdade.
está falando, então eu santifico pela palavra. Vocês são nós, somos santificados pela palavra, porque a palavra é a verdade. Santifica-os, é que Deus nos pede. Jesus pede a Deus que nós sejamos santificados pela palavra, porque a palavra é a verdade. Da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Da mesma maneira como Deus enviou Jesus ao mundo, e nós vemos que Jesus passou a vida sofrendo. Jesus não foi rico, não foi nada. Nós vemos que ele morreu, não tinha nada. Ele foi perseguido, foi preso, foi crucificado. Da mesma maneira nós somos enviados. Ele falando, da mesma maneira, Jesus nos enviou. E em benefício deles, eu me consagro, para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade, ou seja, pela palavra. Nós lemos João, capítulo 17, até o versículo 19. Ainda continua, tem a oração de Jesus, continua ainda orando por aí pelos cristãos, mas não temos tempo. Todas as nossas dúvidas nós esclarecemos na Bíblia. Por isso, em todo o tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.